No Jornal Brasil Atual, nós continuamos a falar do brutal assassinato do João Alberto pelos seguranças do Carrefour e a relação com esse tipo de crime na véspera do Dia da Consciência Negra. Nós vamos conversar agora com Crisley Custódio, que é a coordenadora pedagógica do Instituto Vladimir Herzog e doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Bom dia, Crisley, bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos e todas que nos escutam também. Obrigado pela tua participação. Crisley, quinta-feira aconteceu esse brutal assassinato e os desdobramentos, as mobilizações, os protestos. Como é que você vem avaliando nesses dias que se passaram a esse crime as reações da sociedade e também dos movimentos de defesa dos direitos humanos com relação a mais esse crime praticado contra uma pessoa preta? Bom, o que a gente tem observado, né, não é, acho que para muitas pessoas que parecem que agora, depois do caso George Floyd, começam a a perceber, de alguma maneira, essas reações que se tem a partir de algo que é uma realidade no nosso país, né? Então, assim, o movimento negro brasileiro sempre se manifestou em relação a casos que, infelizmente, como o do João Alberto, não são casos que acontecem raramente, né? A gente tem, só se a gente fosse entrar no nicho supermercado, a gente tem vários casos, como que aconteceu com um jovem no ano passado no Ricói, como aconteceu com Pedro Gonzaga no Extra do Rio de Janeiro, no ano passado também, com João Vitor no Habib's em 2017. Então, assim, casos é o que não faltam. E eu vejo de maneira muito positiva que isso ganhe mais repercussão, porque, assim, se manifestar, denunciar e apontar esses casos de racismo que não podem, de maneira nenhuma, ser naturalizados, né, como algo que acontece, que é da vida, né, que pessoas morrem, vejam só, como só mais um incidente, eu não sei se esperançosa, mas assim, eu acho que é muito importante que esse tipo de manifestação comece a ganhar visibilidade e, de alguma maneira, que a população olhe para isso e já... Claro que a gente sabe que há pessoas que concebem isso como atos de vandalismo, né? Quando vem as pessoas na manifestação que, de alguma maneira, acabam... como aconteceu aqui no Carrefour da Pamplona, né? Mas me parece que parte da população olha já para isso e reconhece que é uma reação à profunda violência de Estado da sociedade brasileira, que é profundamente racista. Então, eu acho que, de alguma forma, se tem mobilizado um pouco dessas representações sociais acerca da questão do negro no Brasil, e por mais que haja, né, como o vice-presidente da República tente ressuscitar esse discurso de que não existe racismo no Brasil, de que somos um povo miscigenado, que isso não é uma questão nossa, me parece que há um movimento na sociedade brasileira que aponta para que não há mais como negar que o racismo é uma realidade no nosso país e de que ele estrutura a nossa sociedade desde a sua origem, né? Então não tem mais como a gente aceitar esse tipo de discurso. Acho que há sim uma investida para ressuscitar, para de alguma maneira legitimar isso, mas me parece que a população brasileira, de alguma maneira, agora não tem mais, então quando a gente vê as pesquisas, tudo, não tem mais como negar que o racismo é um fato e que a gente não pode tolerar esse tipo de coisa. Agora, Crisley, eu quero comentar contigo, você que faz parte da área da educação, ninguém nasce racista, as pessoas aprendem a ser racistas. A importância do desenvolvimento no currículo escolar de todas as crianças, matérias como essa, mostrando o que é o racismo, mostrando como se dão essas relações de desigualdade, até para poder oferecer pensamento crítico para essas crianças poderem rebater o que elas encontram em casa, no caso de pais racistas, né?
Sim, eu acho que tem um trabalho de várias frentes quando a gente fala de educação para as relações étnico-raciais, né? Que esse é um ponto importante de frisar, que quando a gente fala de educação para as relações, isso envolve não apenas a questão da negritude, né? A gente precisa entender a questão da branquitude, da negritude no Brasil, o que representa ser negro, o que representa ser branco nesse país. E eu acho, sim, que a educação e não numa perspectiva de educação salvadora, não, mas que a educação ela é fundamental nesse processo, porque para além de lançar luz para dados que são evidentes da realidade brasileira, para além de apresentar o contexto e dados históricos, eu acho que tem uma dimensão da educação que é de mobilizar as representações que se têm associadas ao corpo negro. Então, assim, e em várias vertentes, né? Seja do ponto de vista da arte, de várias outras perspectivas, de apresentar também epistemologias essas que não são apenas de matriz colonial e branca, que ajuda, de alguma forma, a gente reconstruir, a mobilizar um certo imaginário social que está associado a corpos negros. Então, eu acho que no plano da educação, a gente disputa significados. E por isso que é mais do que importante que a educação para as relações étnico-raciais não seja um evento de novembro, né, do Novembro Negro, não apareça como mais um apêndice. Então, assim, então a gente trabalha as coisas sérias, né, o currículo sério, aquilo que depois, sei lá, vai auxiliar para o vestibular, para o Enem. E aí, em algum momento, a gente entra aí com um projeto sobre diversidade, que é geralmente assim que se nomeia, né? Em algumas escolas, não tem que ser um trabalho sério de formação do sujeito, uma aposta num novo sujeito e numa nova sociedade. E que isso não pode ser um plano secundário, assim como a gente fala da educação em direitos humanos de modo geral, a gente está falando da formação do sujeito, né? Então, das relações sociais, de como a gente compreende esse sujeito, de como a gente mobiliza uma nova visão para esses corpos. Eu acho que, assim, do nosso trabalho, principalmente no Instituto, que a gente fala que a educação em direitos humanos tem como um dos seus pilares a ideia de respeito. E respeito, né, vem do latim respectus, que significa olhar de novo, olhar com atenção. Então, a gente entra numa seara de uma disputa de significados que faça, de alguma maneira, que mobilize esse óculos com o qual a gente olha para o mundo, que a gente possa olhar para esses sujeitos a partir de outros significados, de outro imaginário. Então, eu acho que é muito importante. Tem a questão da denúncia, tem a questão de analisar o contexto, de conhecer o nosso histórico, conhecer também as lutas de resistência do povo negro, né? De que não dá mais para que a questão do negro entre no currículo apenas via escravidão, né? Então, tudo isso ajuda a mobilizar esse imaginário, a disputar esses significados, e isso é para ontem, né? Não dá mais para a gente ficar só incomodado, falar assim, isso me incomoda tanto, né? Mas não oferece um trabalho estruturado que, de alguma forma, possa nos ajudar a formar um outro tipo de sujeito, né? Acho que tem um pouco a ver com isso. Tudo isso que você está falando, e eu fico lembrando, infelizmente, de uma ideia que ainda persiste, principalmente pelo interior do Brasil, que é a tal escola sem partido. Tudo isso que você está defendendo coloca como ponto fundamental a defesa dos direitos humanos. E é isso que a escola sem partido, através desse nome, tenta tirar da educação das crianças. É preciso sempre combater essa ideia da escola sem partido, né? Não, com certeza. E, assim, uma das premissas mais falaciosas aí do Escola Sem Partido, que primeiro a gente sabe que tem partido, né? Essa só se vende como escola sem partido, porque não existe educação sem tomada de posição. Até você dizer que é neutro é uma tomada de decisão, mas ninguém é neutro. Mas é uma premissa muito falaciosa de que, de alguma maneira, apostar de que os valores privados eles se sobrepõem àquilo que a gente identifica como valores públicos. Então, é dizer assim, não, a família vai decidir se eu não quero
por exemplo, que meu filho tenha contato com questões de gênero, de sexualidade, mas também com questões de cultura e história afro-brasileira e africana. Então, não, eu não quero, então meu filho não vai saber. Quando a gente sabe que a escola é uma janela para o mundo, é uma janela, né, que abre, que rompe, inclusive, com essa perspectiva do contexto familiar. E, obviamente, os valores que a escola defende, que são valores públicos, muitas vezes eles vão conflitar com valores familiares. E é para ser isso mesmo. Então, assim, a escola pública é laica, por exemplo. Isso entra em conflito com muitos valores associados à família. Mas essa é a aposta de formação, né? Então, não dá para dizer que não, a gente não entra em conflito, quando a gente sabe que a democracia em si é um regime do conflito. Então, se a gente crê, inclusive, numa educação democrática, ela vai ser atravessada por conflitos e por essa disputa. Então, não dá para defender em nenhuma perspectiva essa ideia de que os valores da família se sobrepõem a valores esses que são públicos e que a gente precisa assumir e defender enquanto sociedade. Agora, Crisley, o Instituto Vladimir Herzog também tem materiais de apoio para diretores de escola, professores que queiram desenvolver essa temática nas suas localidades. Rapidamente, como é que as pessoas podem ter acesso a esses materiais? Então, assim, o Instituto ele tem 2 projetos de educação em direitos humanos. Um deles é o projeto Respeitar é Preciso, que é voltado para pensar as relações na escola. Então, as pessoas podem acessar, né, o respeitarepreciso.org, e lá a gente tem um conjunto de 6 cadernos que estão livres lá em PDF, abertos, que tratam sobre democracia na escola, sobre sujeito e direito, sobre respeito e humilhação, sobre discriminação e diversidade, sobre mediação de conflitos. Então, os educadores e educadoras podem ter acesso direto, fora um amplo material já produzido, né, de palestras, de vídeos que ali estão, e a gente também tem o projeto Usina de Valores, que aí não é focado na escola, mas é de pensar a educação em direitos humanos como esse espaço aí de conquista de mentes e corações. Então, é muito mais voltado para a educação popular e que também tem muito material produzido. É um projeto também que se foca aí para pensar os territórios periféricos. Então, a gente tem bastante coisa. É só acessar lá a Usina de Valores ou Respeitar é Preciso, que as pessoas têm acesso a bastante coisa, bastante material produzido. Crisley Custódio, coordenadora pedagógica do Instituto Vladimir Herzog, doutora em educação pela USP, muito obrigado pela tua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Bom trabalho para vocês, porque trabalho é o que não falta. É o que não falta. Muito obrigada e bom dia para você e para todos que estão aí nos ouvindo. A gente segue firme na luta. É isso mesmo. Conversamos com Crisley Custódio aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.